agora. Tia. Oi, tia Hélida, boa Oi, noite. Tia. Oi, Boa noite. Oi, tia. boa noite. Boa Boa noite, noite. tia Hélida. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tá melhor, Hélida, do dente? Já tô bem, já tô boa. Ah, graças então tá bom. É a língua, né, tia? Hein? Era o dente? Era o dente. Ah, tá. Pensei que fosse na língua. Não, foi Não. o dente que ela falou. Fui no dente, fiz uma cirurgia para tirar um cisto no dente. Ah, eu sei. Aí teve que raspar o dente, a raiz. Eu peguei 3 pontos. Gato, né? É porque mexe muito, né? Aí fica dolorido o local. Mas graças a Deus não senti dor, não. Já resolveu, né? O Beto tá perguntando qual o link. Ué, eu entrei direto no... É só entrar no Skype e reunião. Eu vou botar para ele. Eu recebi um comunicado, apareceu aqui, aí eu entrei, né? Apareceu que o Zé tava no... O meu... Aqui tá Skype e clico na reunião lá, ingressar na reunião. Julinha, é o Evangelho? Podemos pegar o Evangelho? A gente ficou de estudar como é o nome? O Céu e o Inferno, mas eu acho melhor deixar para mais adiante, porque o Céu e o Inferno, a gente pode separar algumas histórias, porque cada capítulo é muito grande. Tá. Aí a gente separa com um capítulo determinado para estudar. Alguém tem o Evangelho aí que possa ler? Eu tenho aqui. Peraí. Eu tenho aqui pertinho. Tá aqui na minha... Tá bom. Tchau. Tá na mão. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Aqui, gente. Oi, gente. Oi, gente. Boa reunião. Oi, gente. Fala. Tudo bem? Boa noite para você. Pode abrir. Cadê o Beto? O Beto deve tá entrando, né? Beto não conseguiu. Eu avisei a ele. Eu avisei lá no grupo para ele entrar no Skype. Tá. Então pode abrir, Zé. Vou abrir então, hein? Vamos começar? Ou é melhor esperar? Vê se o Beto... Eu estou mandando mensagem para ele para ver se ele entra. Então, hoje, ele está no plantão hoje. Ele deve ter sido chamado. Está no plantão. Tá. Então, ele deve entrar assim que ele puder. Ele deve estar atendendo. Ele entrou, ó. Entrou agora, Beto. Tá bom. Beto já tá? Já tá aí, ó. Alberto Arruda, né, Beto? Tá ouvindo, Beto? Esse AA aí é o Beto? Eu não sei. Boa noite.
Oi, Beto. Tá ouvindo já? Tô vendo. Oi, Beto. Oi, bem. Oi, Beto, tudo bom? Oi, Maia, cadê você que eu não tô vendo? Eu tô aqui. Eu tô aqui pequenininha, aqui em cima, junto com o Zé. Eu não tô, não tá aparecendo pra mim, não. E o Zé, tá aparecendo? Eu tô do lado do Zé, lá em cima. Tá numa bolinha. É. Às vezes, a imagem dele não aparece igual a nossa, Mara. Ah, tá. Eu não tô vendo a Mara. Ah, mas eu tô aqui. Essa flor é de quem? Tia Hélida. Ah, Tchelle. Então vamos lá? Vamos. Vamos. Caiu no capítulo 11. Ih, peraí, gente. Pode ir, Zé. Eu mexi em alguma coisa aqui. Pronto, tá bom. Tá. Pode ir. Amar o próximo como a si mesmo. A fé e a caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou. Oi? Qual é o capítulo? Qual é o capítulo? Capítulo 11, item 13, a fé e a caridade. Tá bom. Conseguiu pegar aí? Tá. Achou? Tá. Pode continuar? Pode. Tá bom. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, não acho que eu. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na nossa sociedade, na vossa sociedade,
para serdes cristãos, não se vos faz mister, ou mister, nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e de vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Esse ponto, esse capítulo acabou. O capítulo é Fora da caridade não há salvação, Zé? Isso. Fora da... Não, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como assim? Vai continuar? Vai parar aí? Tem um outro... Capítulo... Esse capítulo acabou. Tem um outro aqui. Se vocês quiserem, eu leio, ou então a gente para aí. Vamos parar? Quer dizer, um outro que eu digo dando continuidade, né? É muita coisa, Zé? É o item 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferides ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. A verdadeira caridade tem algum tom aberto. Eu acho que é o da Sheila. É o da Sheilinha. Vou colocar lá. Acho que ela desligou agora. Desligou. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Então, estão próximos os tempos, repito, em que
Nesse planeta reinará a grande fraternidade em que os homens obedecerão à lei do Cristo. Lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, e ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe infligem. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862. E acabou esse aqui. Para terminar, eu vou ler aqui também. O quê? Terminar esse capítulo aqui, de amar o próximo, o item 15 fala o seguinte: deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta e que, naturalmente, se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? Talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem
a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o à sua condenação, e, talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando, obedecereis a vossa voz do coração, que vos diz: podeis salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Podem comentar se quiser. É um tema muito interessante para a gente comentar. Eu vou falar como ele falou aí, de acordo com o meu adiantamento moral. É difícil pra caramba. Mas, Eu ia falar também. não, assim, eu fico vendo o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, o que aconteceu com esses casos desses políticos que cometem esses crimes, e aí dá raiva, né? E a vontade que dá é de fazer, às vezes dá um sentimento de raiva mesmo, mas a gente aprende que o que diz de amar o inimigo não é amar como a gente ama, assim, os nossos queridos, os nossos familiares, né? É diferente. Então, o amar o inimigo, como a gente leu em capítulos anteriores, é não ficar remoendo, querendo matá-lo, querendo fazer isso e ficar o tempo todo pensando que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Simplesmente tentar viver a sua vida e desejar que ele siga o caminho dele, que se modifique, né? E quanto a um criminoso, depende da situação. Se é algo que acontece conosco, com alguém da nossa família, um filho nosso, então é muito difícil para mim, sou franca, né? Mas eu digo assim, eu digo racionalmente, não sei como eu me sentiria assim, passando por uma situação. Tentar fazer justiça através da justiça e não com as próprias mãos, né? Até para a gente não se arrepender no futuro, mas conter aquele que cometeu o crime, mas na hora, assim, são pessoas estão sempre dando exemplo para a gente, né? De atos que a gente acha até, poxa, a pessoa é muito forte. Eu, sinceramente, não sei como eu reagiria, né? Mas eu estou aprendendo também, né? Estou lendo, aprendendo, mas é difícil. Então, assim. Se fizesse justiça pelas próprias mãos, né, a gente estaria se igualando ao que a gente está achando um absurdo, né? Então você vai estar igualando a ele, né? Exatamente. Mas sente raiva, revolta, isso é normal. Eu acho que a gente não dá para você querer colocar em prática essa revolta com a justiça com as próprias mãos, né? Porque aí você vai estar se igualando ao que você está recriminando, né? E também eu acho que causa sofrimento para a gente, não resolve a situação, né? Esses políticos, eles acham que eles só roubam e não tem, isso não tem consequência nenhuma, porque eles não enxergam lá o que está acontecendo, o povo morrendo, pessoas sofrendo, e eles acham que só que roubam e isso não vai ter causa nenhuma. Estou a apanhar esse dinheiro aqui, mas isso acaba fragilizando, vamos supor, no caso, nosso estado, cinco governadores fazendo isso,
Não há quem resista. O Estado não consegue sobreviver. E fica difícil essa situação. Aí, realmente, quando você vê isso, você fala assim, não existe ninguém, dá vontade de subir. Aí você pensa, não vou fazer isso, que vou enforcar o cara, não dá, só vou fazer a mesma coisa que ele. Não tem como. Mas a realidade é essa, a gente fica assim mesmo, com a raiva, como o Beto falou, você tem a raiva, mas a gente controla, né? Para não ficar igual a eles. Mais ou menos essa história é muito complicada. Eu acho que a Mas gente fica... falta justiça dos homens. O que nos revolta é justamente isso, é a falta de justiça. Seja com os políticos, sejam com os criminosos. Você vê esses tiroteios que tiveram agora lá no Catumbi, onde morreu uma moça, deixando um filhinho pequenininho. A gente não fica revoltada? Fica. É natural do ser humano se revoltar, principalmente porque a gente sabe que não há justiça dos homens. Então, a gente também tem que pensar o que falta à sociedade, por que essa gente escolheu esse caminho da violência, de sair matando, o que faltou a ele? Faltou a ele o apoio da sociedade para que ele não chegasse a esse ponto. Falta de escola, falta de trabalho, falta de amor. Quantas mães vão trabalhar em casa de família, são empregadas domésticas, e deixam os seus filhos em casa, numa comunidade? Por quê? Porque não tem quem olhe, não tem com quem fique seus filhos. O que a gente pode esperar dessas crianças que vivem dessa maneira? Que sejam anjos? Não, de jeito nenhum. Então, eu culpo também a sociedade, principalmente aos nossos políticos, que estão aí, uma porção presos, porque estão gastando dinheiro que deveria ser empregado na educação e nos hospitais. Eu concordo plenamente com isso. Com certeza. Eu também. Alguém mais foi? Eu acho que isso aí é muito profundo. Para a gente fazer uma análise sobre a situação que nós estamos vivendo, eu acho que a gente tem que pensar, e a doutrina espírita nos dá essa luz, né? O que o Espiritismo nos ensina? Né? Independente da situação em que nós estejamos, né? O que a Tia Érida falou está certo, mas a gente não pode nunca colocar uma situação só. O que o Espiritismo nos diz? O Espiritismo nos diz o quê? Que a gente traz bagagem de vidas passadas. Né? Por exemplo, a colocação de que essas pessoas, né, os mais necessitados, nasceram em lares, né, que não tiveram muito, não tiveram ali os pais, né? Muitas crianças ficam na rua, tudo isso contribui muito, realmente. Aquela criança vai crescer num meio, sabe-se lá qual, né? Mas a gente não pode esquecer que aquele ser é um espírito reencarnado, tá? Que, de alguma forma, o Espiritismo nos diz isso. Ele está nessa situação, não é por acaso. E aí a gente chega na conclusão seguinte: bom, se ele tivesse nascido num lar onde tivesse o apoio familiar, ele não estaria fazendo o que faz. Mas e esses políticos que a gente acabou de falar, que nasceram em lares, que tiveram tudo que podiam ter, estudo, dinheiro, né? Uma família abastada, e, no entanto, estão fazendo muito pior
Aí eu concordo, muito pior do que esses garotos, né, que estão abandonados, né, as comunidades, as favelas que formam, né, aquele grupo, aquelas quadrilhas que lutam uma contra a outra, de traficantes, que cometem atrocidades que a gente não imagina o que é feito lá entre eles, tá? Porque, veja bem, o que a gente tem que pensar é o seguinte: por que, e o Espiritismo nos esclarece sobre isso, por que pessoas que nasceram no mesmo ambiente, não diferente, eu digo aquelas pessoas que nasceram numa comunidade e não se envolveram com isso. Então, aí a gente pode ver o seguinte: primeiro ponto, o espírito, ele já traz alguma coisa, uma tendência dentro dele. Então, por isso, eu concordo com o que a tia Arida falou, é preciso que esse espírito receba algum tratamento diferenciado, e a sociedade, sim, tem bastante culpa nisso aí. Sociedade que eu digo, toda a sociedade, até na parte governamental, né? Nós podemos fazer alguma coisa? Podemos, né? Podemos fazer aquilo que está no nosso círculo, né? Então, a gente ajuda naquilo que a gente pode, né? Tem lá o NEAC, tem o GEAC, tem o Frei Luiz. Então, a gente faz a nossa parte. A gente tenta amenizar um pouco isso. Esse é o nosso trabalho que a gente tem que fazer. E, além disso, fazer conosco também. A gente tolir, ou seja, bloquear as nossas tendências também negativas, né? Existe uma forte, né? Uma forte tendência aí, opiniões divergentes, não sei o quê, eu acho que vai acabar com a violência fazendo isso e é isso. Se cada um tivesse uma arma, vai conter a violência. Tudo é duvidoso. Por exemplo, eu jamais teria uma arma, porque eu não sei, primeiro, qual seria a minha reação. E segundo, eu falo aqui, será que eu teria coragem de matar uma pessoa, seja ela quem fosse? De repente, que nem eu me lembro das meninas, das minhas filhas, quando eu ensinava, eu nunca esqueci do Marechal Rondon, né? Ele dizia, matar nunca, morrer se necessário. Talvez, será que a gente seria capaz de fazer isso? Não sei, né? Eu não sei se a gente teria essa capacidade. Mas, assim, é uma situação tão complexa. Por exemplo, você imagina um policial que hoje exerce essa função e é obrigado a enfrentar essas situações, que também é um pai de família, que tem filhos, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre tudo isso. É muito complexo essa situação. O Espiritismo, repito, ele nos traz uma elucidação muito grande sobre isso, que muita gente não tem essa elucidação, né? Que, graças a Deus, a gente tem, né? Então, é uma situação complexa. Com relação ao ponto, o ponto fala exatamente isso. O que a gente pode fazer? É não guardar rancor, não guardar ódio, não, mesmo que a gente sofra, como a Angelinha falou, seja com um ente querido nosso. É muito difícil, mas existem pessoas que foram lá e perdoaram. Aquela situação daquela criança do João Hélio, os pais foram lá e perdoaram. É difícil, mas é possível, né? Por quê? Nós ainda estamos numa evolução espiritual, moral, que a gente não tem condições de alcançar algum entendimento ainda, um entendimento sobre isso. Mas é o caminho, a gente sabe que é o caminho, né? Ô, Zé, não sei se você deve ter uma história, que eu li naquela revista Veja, há muito tempo, há muitos anos, tinha um senhor, ele era dono acho que de uma fábrica, lá em São Paulo, um japonês. E ele era um homem rico, digamos assim. Aí, um dia, ele tinha um filho pequeno,
Um dos empregados resolveu sequestrar o filho dele. Sequestrou o filho e pediu resgate. Mas antes que ele desse o resgate, ele matou o garoto. Ele matou o menino. Aí conseguiram, depois de algum tempo, prender o cidadão e ele ficou preso, né, numa cadeia lá durante algum tempo. E esse homem japonês, normalmente o japonês tem uma religião, ele tem um comportamento, né, diferente até nosso, do ocidental, né? E ele vivia num desespero, de raiva, de ódio daquele homem que tinha matado o filho dele. E ele não vivia, ele vivia só com este inferno que era a vida dele, de raiva de querer matar o cidadão que tinha matado dele. Ele disse que precisava se libertar daquilo. Então, que a única maneira que ele teve de se libertar foi perdoando o cidadão. O que ele fez? Ele foi lá, ele pediu autorização do presídio para dar trabalho para o pessoal que estavam presos, né? Então, ele deu trabalho, ele levava o material da fábrica dele, que podia ser feito lá no presídio. E ele olhava o homem de frente, olhos, mas o homem que tinha matado o filho dele não olhava ele, não tinha coragem de olhar. E ele tem que perdoar. Para eu continuar vivendo, para eu ter a minha vida de volta, eu tenho que perdoar. E ele, assim, ele fazia. Ele ia lá no presídio, quando ele ia levar o material para os empregados trabalharem, ele olhava de frente para o homem, e o homem não olhava para ele. Até que um dia, esse homem se ajoelhou nos pés dele, chorando muito, pedindo perdão. E ele falou: não sou eu que te perdoar. Você tem que pedir perdão a Deus. E assim ele disse que pôde viver a vida dele a partir do momento que ele perdoou o assassino do filho. Mas que eu não sei se eu teria essa grandeza de espírito, não. Acho que não. Porque a gente fica... É como se ficasse acorrentado, né? Alguma coisa acorrenta a gente e a gente não consegue viver em paz, né? Alguma coisa não deixa, aquilo bate sempre na nossa consciência. Então, a melhor coisa para se fazer é se libertar disso, né? Agora, a justiça, né, ela está aí para isso. A justiça deve ser aplicada quando um ser, uma pessoa, oferece risco a outras pessoas. Isso é uma coisa normal, né? Isso tem que acontecer mesmo. Eu me lembro do filme, né, Os Miseráveis. Pode se aplicar muito nisso, né? Lembra dos Miseráveis? Que só porque ele cometeu aquele crime que, em função da mãe e da irmã, né? Porque estavam com muita fome, ele foi... A época era totalmente diferente, realmente não tem nada a ver. Mas o inspetor nunca mais deixou ele em paz, né? E não se conformava. E a ajuda que ele recebeu do padre, né? Aquilo modificou ele, né? Não sei se vocês lembram disso. Lembra do filme? Lembro do filme, maravilhoso. Então, aquilo modificou aquele espírito. E ele começou a... ele leu aquilo, né? Entendeu aquilo ali como uma grande oportunidade e ele aproveitou aquela oportunidade, né? Mas ele poderia ter... Aquele padre, né? O padre que ajudou ele.
Porque ele roubou, né, na verdade. Roubou o padre. Aquele castiçais, aquele tudo de prata, e levou. Aí a polícia pegou ele e levou lá. Só que o padre disse, não, eu dei para ele. Quer dizer, aquilo eu dei para ele ali já ensinou, deu um ensinamento para ele, né? Então, é isso mesmo. Agora, nós estamos já nessa condição, acho que é difícil, né? É difícil. A gente nunca sabe, né? A gente não conhece, a gente não se conhece ainda, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente não... Eu estava pensando aqui o que, como a tia Hélida, a Mara, vocês estão falando, às vezes esse ponto mais sensível dessas situações mais dramáticas são difíceis, né? Aí eu fico pensando no que nós, desse ponto, nós podemos fazer assim no dia a dia. Então, no meu dia a dia, eu penso que o que eu posso fazer no trabalho para minimizar essas situações dramáticas, né? Então, na escola, eu lido com muitos jovens, muitas cabeças, cada um pensa de uma forma, e eu vejo, não sei se é porque o meu trabalho é esse, eu vejo o quanto a educação, a dedicação, a pessoa lá, não do educador, aquele que sabe que vai ensinar, mas aquele que é amigo, que procura ver a curiosidade, a amizade com o aluno, quanto é importante de você desviar a forma de pensar desses jovens, o quanto eles gostam de... A escola, para mim, eu acho que é um dos caminhos, o caminho mais importante, depois da família, né? Acho que a escola, cara, a dedicação do pessoal da escola, forma-se uma família lá. Eu vejo lá na escola o quanto é importante, o quanto a gente vê situações difíceis de muitos jovens e quanto é bonito você estar ao lado deles, trabalhar com eles. Então, aquela situação dramática, talvez eu não consiga, mas o que eu posso fazer no meu trabalho, na minha família, pelo menos a gente vai seguindo esses. E cada um de nós na sua profissão, né? Eu digo na escola, mas cada um de nós tem a sua profissão, tem a sua vida diária, o quanto a gente pode contribuir e não atrapalhar, né? Sem dúvida. Mas, Angelinha, às vezes dá raiva. Lá no NEAC agora tem uma família, tem 10 filhos. 10 filhos. Imaginou? Uma família pobre, mas pobre. O marido é um safado. Só falando assim, porque o NEAC deu oportunidade para ele ganhar um dinheiro, dele pintar o NEAC. Aí ele começou a pintar, metido a galã, metido a bonitão. NEAC deu oportunidade para ele pintar o NEAC. Ele foi umas 3, 4 vezes, não foi mais. Ainda pediu dinheiro, pedindo dinheiro ao pessoal do Laguerre, né? Eu ouvi. Não, mas pode botar. Tem jeito essa família. Agora a filha mais velha engravidou, teve neném, uma outra. Aí então já tem mais, além dos 10 filhos dele, tem mais 2 crianças. Pelo amor de Deus. É uma falta de juízo. Que situação, né? Realmente é difícil. É difícil. Como você vai... você fica assim... aí você fica na dúvida. Eu estou ajudando ou
eu estou agravando mais a situação. É bem complicado, é bem complicado. Quer dizer, claro, não compete a gente, mas tem uma hora que a gente vai dizer assim, tem que chegar e começar com ele, por exemplo, conversar com ele e dizer assim, ó, não, o negócio é o seguinte, é isso, 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 isso. Não dá mais se continuar acontecendo isso, 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 isso. Tem que ser bem franco, porque para ele tentar, né, fazer com que ele sinta, né? Pô, agora, Angelinha, eu me lembrei muito daquela situação do que você falou do professor. Agora estou me lembrando de muito filme hoje, não sei o que está vendo. Eu me lembrei do Mestre com Carinho, né? Mas é isso mesmo que você falou. Não é? Ao Mestre com Carinho. Ele não mudou aquela turma todinha com o jeito dele? É o que você está falando, você dá aula de biologia, mas a tua reação, o teu exemplo, é que vai fazer com que mude eles. Entendeu? Isso é muito importante. É verdade, Zé. No caso aí que a tia Hélida está falando, é difícil pra caramba. Muito difícil, né? Realmente eu não sei como. A Renata, quando eu estou dirigindo, ou vice-versa, aí a gente para no sinal, aí é aquela discussão, eu e ela. Quando eu vejo um garoto, eu falo assim, pô, o que esse garoto está fazendo aqui, vendendo bala numa hora dessa? Caramba, será que esse moleque está estudando? Aí a Renata, não vai dar dinheiro para ele, não. Eu falei, não, pelo menos eu vou comprar alguma coisa. Não, porque ele vai acostumar ele a ficar aí. É difícil, é uma situação difícil. Mas difícil a gente tenta fazer aquilo que vem na nossa consciência, né? Na nossa intuição, ou sei lá, a gente tenta fazer algo, né, para minimizar aquilo, mas aí entra essa situação toda que a gente está falando. Isso é muito mais longe. Isso é uma situação, por exemplo, o governo, né? Se a gente tivesse boas escolas, né, para poder oferecer essas crianças, assistir essas famílias mais necessitadas, né? Porque nós sozinhos a gente faz a nossa parte, mas não consegue abranger uma coisa tão grande assim, né? Então é a mudança mesmo. O Léo do seu Arthur vai pagar o aluguel deles esse mês. Estão sempre pendurados com problema de aluguel, estão sempre pendurados com problema de despejo. A Silvinha já separou roupas para ela vender, para ficar com dinheiro, para ela sobreviver. Aí não consegue vender, não vende. É uma situação dessa família. Você sabe que me dá raiva de ver a displicência dela, principalmente ele, com as crianças. Tá? Não estão nem aí. É uma criançada. Ela ainda é mais humilde, mas ele, olha para a cara dele, você olha assim, está escrito assim, cretino. Talvez ele não mude mais, mas de repente as crianças, né, vai surtir efeito. E aquelas crianças crescendo pode fazer um efeito nas crianças. Às vezes o cara, quando já está adulto, já é macaco velho, é difícil mudar a situação às vezes, né? Os mais velhos têm quantos anos, tia Hélida? Ô, Angelinha, é uma escadinha. Tem desde pequenininho até adolescente com 18, 19 anos. Ela morava lá perto do NEAC. Primeiro ela morava aqui no Recreio, aí depois mudou lá para perto do NEAC, não se adaptou, aí voltou aqui para o Recreio, mas uma casa pobre, suja. Silvinha já foi lá diversas vezes, já ofereceu ajuda. A última vez que eu estive lá com eles, né,
ela foi lá para buscar, nem me lembro o quê. Aí, quando eu voltei, aí eu vinha para casa, né? Estava ele e ela. Ela estava com o pé machucado. Aí eu falei, não, eu dou carona para vocês até ali a entrada do recreio. Aí ele entrou no meu carro, a senhora trocou de carro, né? Pô, caramba! Como é que ele sabe trocado de carro? Quer dizer, Mas presta atenção aonde não deve prestar. Mas alguma se você coisa dele, está escrito, safado. alguma coisa está sendo plantado, pelo menos nas crianças. Com certeza vai frutificar mais tarde, né? Porque elas estão vendo, né? Vão lembrar disso. Porque ali são 10, sei lá, 12 espíritos, né? 10 espíritos que estão ali, cada um com a sua evolução, né? Moral, né? E com certeza. Fora a mãe, fora a mãe. Pois é. Ele desdenha dela. Ela é assim uma criatura negra, né? Uma mulata, né? E ela é bem gordinha, né? Ele chama ela de gorda. Ele desdenha dela e a idiota está lá do lado dele. Ele não desfruta dela. E ela realmente não desfruta. Ali é a encarnação dela sofrendo ao lado dele. É normal, Thierry. A minha sogra, que eu digo a mãe da Lourdes, né, a minha ex-sogra, ela é normal neles, assim. Ela aceitou o filho que o seu Zé, né, fez fora. E ela recebeu o filho para criar o filho, Wagner criou o filho para que o seu Zé não fosse embora. Mas o seu Zé já vivia com outra família, a mesma família que a mãe, né, deixou o filho com a dona Maria, ela vivia com a mulher em outra casa. É muito normal isso acontecer. É muito normal. É isso que eu falo. Cada cabeça, né, entende de uma forma, aceita de uma forma, né? A Silvinha que sabe bem a história dessa família. Que a Silvinha já foi lá na casa deles, eu também já fui uma vez. A Silvinha mais de uma vez foi lá. E leva as coisas, leva roupa para ela vender, para ficar com dinheiro, para se alimentar as crianças. Né? Mas a casa é suja, muito suja. Aí dá raiva, né? Dá raiva. Olha, o Serginho está aí, que eu estou vendo, e o tio Sérgio também está aí. Ó. Eu pensei que SA fosse o Serginho, mas é o tio Sérgio. E o Serginho está aí também. Boa noite para vocês. SA, né? É o tio Sérgio, é o Serginho, é a Sheila e é a Silvinha. Todo mundo é SA. Caramba, todo mundo é SA. Tem que mudar isso. SA. Tem que botar um limitado aí. Então. A empresa SA. Sociedade. Eu não sei se pode ficar de todos os o ponto aberto foi o ponto aberto só para o tio Sérgio, o Serginho, que chegaram depois, foi amar o próximo como a si mesmo. E a gente leu sobre o capítulo 13, 14 e 15. O 13 é a fé e a caridade, o 14 é caridade para com os criminosos, e o 15 deve-se expor a vida por um malfeitor. Foi esses 3 capítulos que a gente leu. Por isso que a gente está falando dessa situação que a gente vivencia, principalmente aqui, né? Hoje, no Rio de Janeiro, no Brasil como todo. Difícil. Mas no Rio de Janeiro, essa calamidade que está acontecendo aí. Mas
Então, eu acho que a lei tem que ser aplicada. Então, é isso aí. Independente... Claro que tem agravantes, né? Por exemplo, um Wilson Witson, tá? Ele tem muito mais responsabilidade do que uma criança, talvez um traficante, um garoto portando uma arma, né? Muito mais responsabilidade, muito mais. E a lei tem que a lei tem que ser aplicada de forma que haja corrigenda na pessoa, né? Eu acho, Zé, que acho que o melhor remédio nessa situação é o tempo, né? O tempo é um bom remédio para aqueles que querem se ajustar, se querem seguir essas recomendações de Cristo, né? É o melhor remédio. Porque realmente, às vezes, você está numa fase da vida que você não consegue perdoar X, Y, Z, né? Mas ao passar dos anos, você refletindo, tendo outras experiências, você acaba sair um pouquinho, absorvendo um pouco mais isso, né? Sim. Porque quando vocês estavam falando aí, me lembrou, desculpa, eu tenho ensejo, me lembrou o que me veio muito na cabeça, e até bom em termos de lembrança, de vibração, né? Nesse sentido é ótimo, salutar. Como eu sempre fiz, e eu sempre colocava o nome, né, de determinadas pessoas, mas o caso da Ilse, por exemplo, né? Lá no início, se fosse bem no início, eu tinha um ódio. Mas ao passar dos anos, eu fui, né, o remédio do tempo foi se resolvendo de outra forma. Até um dado momento da minha vida que eu estava disposto de coração, de verdadeiro sentimento, talvez até inspirado por familiares, talvez, mas de ir até lá e não é se retratar, é se reconciliar, não questão processual, e sim pessoal, né, como espíritos, como pessoas. Mas quando eu ia dar esse passo, e graças a Deus também, eu acho que a gente foi bem assessorado até nesse sentido. Quando eu ia dar esse movimento, por alguma razão, eu estava tratando com um novo advogado que era espírita também. Ele era. E aí ele, na mesma hora, falou, não faça isso, porque pelo perfil, tudo que ele entendeu do processo e tudo, ele falou, não, ela vai chegar lá e ainda vai dizer que você foi ameaçá-la. E eu não tinha essa malícia, tá entendendo? Eu não estava jamais passou isso na minha cabeça. O que eu queria era justamente o que você falou agora, há uns minutos atrás, é soltar o grilhão, entendeu? Tirar esse grilhão, porque é um grilhão, né? Na verdade, é um grilhão que a gente vai arrastando. Olha quanto tempo meu pai faleceu. E é um grilhão que tá lá. Volte e meia aparece, volte e meia cita, volte e meia se vê no tribunal. Então, assim, é uma coisa chata, né? Porque a gente quer seguir a vida e a pessoa também deseja um melhor, né? Jamais, eu quero que siga com saúde, enfim. Mas é uma pena, eu senti uma pena, e com isso eu tive que voltar, foi a recomendação que ele fez, e é o que eu venho fazendo, assim, sempre que lembrar, em oração, né, dentro do centro, colocar o nome, né, porque eu não tenho que fazer, né, eu tenho que fazer a minha parte, como é que eu vou fazer dos outros, né? Sim. Já é difícil a gente se lapidar, imagina a gente querer lapidar os outros, como até a tia Hélida falou, até bem colocado, mas como é que você vai modificar o ser humano lá que tem 10 filhos? Difícil. Ali a única coisa que me vem à mente é a oportunidade que a espiritualidade usou para que essas 10 espíritos viessem encarnar. Só isso, porque, pelo que ela diz, não tem exemplo nenhum, como pai, como referência, como nada. Então é a oportunidade deles poderem vir, porque às vezes eles utilizam, a gente sabe isso na literatura, que às vezes eles utilizam determinados meios, né, de entrada, que é uma dessas, para que esses espíritos venham aqui se depurar, né, crescer, né, moralmente, espiritualmente, enfim. E eles estão tendo a oportunidade dele. Precária, mas vão ter a oportunidade dele. Agora, o cidadão que já está velho, como é que você vai modificar?
né, que não busca nenhuma religião, que não busca nada, né? Ou seja, buscar Deus, né? Buscar Deus. Isso, é um emaranhado de situações que, por isso que Jesus deixou assim, deixou o caminho, né? Agora, vai seguir aquele caminho, a gente sabe que não é fácil, dependendo, né, da capacidade de cada um, né? Mas o caminho é aquele, pelo menos a gente sabe que existe um caminho, que a melhor forma é a gente se desvencilhar realmente desse grilhão, né? Agora, depende de cada um, né? Mas Jesus dizia amar os inimigos. É claro que a gente não vai ter a mesma simpatia, o vínculo, a mesma sintonia com uma pessoa que realmente é um amigo, que é um familiar. Não vai ter. Mas pelo menos se desligar daquilo, perdoar, não guardar rancor, nem raiva, né? A melhor fórmula é essa aí mesmo. Não ficar desejando coisa ruim, né? E até serve, eu aproveito até o ensejo também para dizer que não significa que eu virei santo, que eu galguei degrau elevado, nada disso. Até entre familiares mesmo, a gente tem gente que são mais simpáticos, outras nem tanto. E a gente vem aí se burilando, né? Se burilando com o tempo, aprendendo, apanhando e, né, aprendendo exatamente isso aí do Evangelho. Por isso que eu falo, Serginho, o melhor caminho, você citou esse caso, o melhor caminho, existe um caminho, né? É o caminho da justiça, né? Tem a justiça para resolver essas situações. Está na mão da justiça. A gente pode dizer assim, está na mão de Deus, né? O que vier a acontecer, né? O que vai acontecer, quer queira, quer não, né? Sim. Não tem como ser diferente disso, né? O que a gente não pode fazer é querer fazer justiça com as próprias mãos. Aí está errado. A gente vai cometer E se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. É exatamente isso que às vezes eu penso, Zé, quando eu lembro, seja feita a sua vontade, né? Não tem isso. A vontade. Tanto para essa situação, quanto foi até para o meu filho Bernardo também, que quando a primeira vez que eu entrei na UTI para ver ele, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso, porque, eu não sei, eu já devo ter falado aqui, se eu falei, desculpa eu repetir, mas quando eu adentrei lá, tinha uma ala de neo, que era de recém-nascido, e tinha outras alas de maiores. Então, quando eu vi aquele corredor enorme, com várias outras crianças, com trocentos anos lá internadas, entubadas, enfim, vegetando, por que eu ia dar preferência pedindo que o Deus, ou seja lá quem, resolvesse o problema do meu filho? Eu estaria sendo egoísta, né? Então, assim, parece que houve uma inspiração. Naquele momento de prece e oração, a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi exatamente isso. Foi que seja feita a sua vontade. Não é a minha. E assim eu acredito muito que foi feito e teve um carinho muito grande. Por quê? Porque ele não era para ter vivido horas, viveu 41 dias. Então, assim, porque não é o nosso timing, não é do nosso jeito. É o que às vezes eu penso e é o que às vezes raramente agora, mas é o que às vezes comento com minha esposa. Se ficasse sequelado, será que a gente teria estrutura para carregar? Será que a gente teria, de fato? Ou será que poderia se separar e isso ficar nas costas de um só? Olha só o impacto. E você carregar anos. Vide o exemplo do Marcelinho. Né? Aquilo ali, né, foi uma luta para os dois, ali para o casal de Samuel, tia Janete, e para os filhos também, mas mais para o casal. Né? Olha o fardo que eles carregaram, né, com essa missão, né, de chegar lá com quantos anos ele sobreviveu. Nem lembro quando o Marcelinho desencarnou, mas olha quantos 27. anos. Pô, imagina, eu teria estrutura para isso? Não sei, talvez não. Talvez não. Então, assim, eu não posso desejar, fique aqui, deixe ele aqui, cure, entendeu? Então, e foi feito, acho que, dessa forma. Marcelinho viveu mais de 30 anos. Não, foi 27, tia? 27 ou 29 anos que ele fez, não foi? Acho que viveu mais de 30.
Mas ele não era uma criança infeliz. Revoltado. Ele Era um espírito foi amado. revoltado. Não, não Ele era não não, Serginho. Não era não. Não era. Isso que eu tô reforçando o que a tia está falando. Não era um Não espírito era. revoltado. Não, ele É era isso que eu estou super te dizendo, feliz. entendeu? era. Você chegava perto dele. Eu me lembro que eu chegava perto dele, a primeira coisa que ele fazia era puxar meus cabelos. Eu pedia, Marcelo, solta meus cabelos. Ele ria, ele ria. Aí ele mais puxava. Ele adorava puxar cabelo. Ele ria, ele ria. Ele ria muito. Ele foi uma criança feliz. E não sei quem que viu o Marcelinho. Foi você, ô Zé, que Foi o seu teve Eduardo. uma, É na Uma Foi seu Eduardo. vidência. A boiuna. É na Boiúna. Ele tava à frente da família e o seu Eduardo falou que ele estava perfeito, não tinha mais aqueles probleminha, já estava um corpo até atlético, né? E ele vinha à frente da família e o seu Eduardo se assustou, porque a família era muito grande, né? Do lado espiritual, né? Mas assim, é isso mesmo, Serginho. Cada um recebe aquilo que precisa, a necessidade. É a necessidade de cada um de nós. A gente precisa receber aquilo ali. Cada um tem a sua necessidade, né? Ninguém tem um peso maior do que pode carregar. Exatamente. Essa que é a verdade. Exatamente. Exatamente. Ninguém recebe um peso a mais. É tudo já sabido, né? Até na prova, Sheilinha, às vezes tem até as nossas provas nos dado também essa misericórdia, né? Pô, a gente não está preparado. Nosso planejamento é melhor não pegar isso agora, não, deixa para depois, né? Até isso, né? É respeitado, é avaliado no planejamento, em reencarnatório. Então, tudo está dentro do. Agora, isso não significa, né? Como a gente está falando aqui, que a gente, por causa disso, a gente vai renegar e achar que todo mundo tem que passar por aquilo mesmo e não vai ter ajuda. Claro que tem que ter, né? Claro que tem que ter um amparo, tem que ter ajuda, tem que ter a participação, né? Nossa, de cada um de nós, né? Isso que eu ia falar, voltando para os assuntos anteriores, no início da reunião, eu ia falar exatamente isso. Porque quando a gente pensa em caridade, a gente não pode ficar pré-julgando, porque o policial agiu mal, o político isso, o político aquilo, ou não existe justiça, como a tia Elida falou, ou os traficantes cometem atrocidades, as pessoas nasceram ali e também escolheram determinadas coisas, vivem desse jeito porque preferem ganhar dinheiro do governo. Tem um monte de coisas que as pessoas ficam julgando, mas se a gente for parar para pensar em todos esses detalhes para ajudar, para fazer a nossa parte, não é ajuda, não é caridade, né? A gente tem que fazer a nossa parte independente do que o outro vai fazer em consequência da ajuda que está recebendo. A responsabilidade é do outro, o que ele vai fazer com essa ajuda ou não, né? Um menino parado no sinal, no outro dia eu dei dinheiro para ele. E aí eu dei um dinheiro a mais, ele ficou super feliz, se jogou no meio da rua, deitou. Ele parecia ter uns 7 ou 8 anos, deitou no meio da rua e ficou agradecendo, sabe? Uma coisa assim. Pode ser que eu tenha agido mal, sabe? Mas eu falei para ele, eu vou te dar um dinheiro, você sai da rua? Porque ele estava descalço no meio da rua, no meio dos carros. Ele falou, sai. Eu falei, você vai para casa? Vou para casa. Aí eu dei. Depois eu fiquei pensando assim, será que eu agi mal? Será que eu agi bem? Fiquei sem saber se tinha sido a melhor coisa. Mas na intuição, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a janela e falei, pô, vou dar um dinheiro para esse menino, para ele sair daqui, sabe? Para ele não ficar se sujeitando dessa maneira tão vulnerável no meio de um sinal, um garoto dessa idade, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque se ele às vezes, se ele é obrigado pelos pais a ficarem ali, só voltar para casa com dinheiro, eu queria ajudar, né? Sei lá.
Então a gente não pode ficar pensando muito nos detalhes, não, sabe? Eu vou ajudar se o outro modificar, se o outro fizer tal coisa. Mas se a gente pensar assim, a gente não ajuda. É. Mas é preciso também, Sheila, uma contrapartida também, né? A gente vê assim essa família que a gente está falando lá do NEAC, que tem uma porção de... Quantas vezes essa família já foi ajudada? Quantas Mas vezes... eles recebem orientação, né? Eles recebem orientação, né? Então, a gente não vai modificar outra pessoa, não tem jeito, né? Não. Eu acho importante o que a intenção. O que a Sheila está falando, e a tia Hélia também, o problema é o seguinte, um exemplo assim, bem grotesco. Se você sabe que você dá o dinheiro para uma pessoa e aquela pessoa sai dali e vai beber a cachaça, no outro dia você dá o dinheiro e vai beber a cachaça. Aí chega um ponto que você fala assim, pô, eu estou alimentando o vício desse cara. Eu sei que o vício é uma coisa muito difícil de se tirar. Mas aí, será que está certo eu alimentar o vício? É mais ou menos o que a tia Hélia está falando. Até que ponto você ajudar a esse rapaz vai fazer bem, né? Vai fazer o bem, né? Uma cesta básica, de repente, vai ajudar, não vai ajudar ele, vai ajudar a família. Mas você sabe que ele pega... Você sabe que se ele pega aquilo ali e começa a vender, e começar a vender aquele produto, aquela cesta básica e não dá nada para as crianças, é obrigação nossa chamar a atenção dele. Ó, tu não vai receber mais bolsa nenhuma, não. Essa bolsa aqui vai ser para sua esposa. E a sua esposa é que vai dar. Mas é difícil. É difícil. Nós damos a cesta básica para eles, né? Mas aí o Ed chamou ele para pintar o NEAC, para pintar do lado de fora, para ganhar um dinheiro. Aí ele foi lá, pediu dinheiro, que ele estava precisando, não sei o quê. O Ed deu. Aí, passado uns dias, foi lá, pediu de novo. O Ed deu dinheiro para ele acabar de pintar. Ele sumiu. Pegou o dinheiro todo que tinha que pegar para pintar lá o NEAC, pintou metade das paredes e sumiu. Não, pinta tudo aí. Só depois que você pintar tudo, eu te dou. Tem que ser assim. Mas foi... Infelizmente tem que ser assim. Quando a gente não conhece, a gente... Mas até no normal a gente faz isso, né? Você vai contratar uma pessoa, você vai dar o dinheiro todo, senão o cara vai se mandar e vai pegar outro serviço. Ele sumiu. E está sempre lá. Agora diz que ia ser despejado. O Léo do seu Arthur, pagou o aluguel dele uma vez, agora arranjou não sei quem mais para pagar o aluguel, mas é mais principalmente por causa das crianças. Não vê isso na rua. A gente com as crianças, mas ele não. E ele mesmo, Tchérida, ele mesmo, assim como várias pessoas, né, por esse mundo afora, fazem isso, usam crianças, né? Infelizmente, é uma realidade que a gente tem que reconhecer. Então, é bem complicado, é uma situação bem complicada. Então, eu fui... esse período de pandemia aí, eu fui várias vezes com a Ozenita pegar lá naquele... Acho que é Leispan ali ali na Brasil, né, do Marinheiro, Casa do Marinheiro, Leispan, né? Acho que é Leispan. Eu fui lá, pegava aquela negócio de mantimento grandão que eles davam, né? Trazia aqui do Conselho Tutelar, né? Que a Ozenita faz parte, pela igreja. Então, a gente vê, cara, que tem ajuda em tudo quanto é lugar. E muitos
pegam na igreja, aí vão lá no NEAC, pegam no NEAC, aí vão em outro centro, pegam também, entendeu? Infelizmente é isso, a gente vê. Claro, como a Sheila falou, a gente não compete a nós julgarmos, né? Não compete a nós julgarmos. Mas as pessoas se aproveitam muito dessas situações todas e por aí vai. Por isso que tem que ter um órgão regulador, né? O próprio governo. Infelizmente, nós estamos longe disso ainda, né? As crianças na rua, né, Sheilinha? Falar, para. O certo seria órgãos governamentais pegar, perguntar quem é aquela criança, ir na casa dela, saber por que aquela criança está na rua. Bem, para a gente chegar nesse patamar, vai demorar muito. Por que nos outros países não tem isso, né? A gente não vê essas crianças na rua fazendo esse tipo de coisa, porque é uma outra cultura, né? O ideal seria isso aí, seria erradicar, né? Mas a gente tem que conviver com isso. Bom, gente, 9 horas. A Angelinha tá na... A Angelinha tá? Tá, Angelinha? Angelinha? Eu acho que ela tá sim, porque eu tô vendo aqui, não tô vendo a imagem dela, mas o som também tá fechado, mas tá aparecendo a bolinha. Ela e o Edgar, eu acho, ela e o Edgar. É pra gente saber se a gente pode encerrar, né? Não sei se ela tá fora, foi fazer alguma coisa. Guardar ela e o Beto também. Eu acho que o Beto vai atender alguém. O Beto saiu, que o Beto está trabalhando. A imagem dele está aparecendo, que eu estou vendo aqui aquelas estantes, né? Dele. Só para a gente esperar eles, para a gente poder encerrar, senão o Beto vai voltar. O Beto voltou. Oi. Beto, vamos encerrar então. Estava atendendo a enfermagem. Tá. Eu ia perguntar, alguém quer fazer prece, Sheilinha? Tia Hélida, quem quiser, Serginho, Mara. Eu ia só pedir para a gente não tentar modificar sempre esse pensamento que a gente tem, né, em relação aos outros, né, as atitudes dos outros, porque mesmo que aquele espírito precise passar por determinadas situações, né, que a gente não pode esquecer desse detalhe também, a gente tem que pensar que a gente é corresponsável por tudo que acontece dentro da nossa sociedade, né? Nós que tivemos mais oportunidades e temos mais esclarecimento, a gente tem que sempre tentar buscar um caminho melhor para que a sociedade como um todo viva de maneira melhor, né? Isso a gente não pode esquecer nunca. O nosso foco tem que ser esse. Se a gente não pode atuar direto dentro de uma comunidade, né, por todos os riscos, a gente tem que tentar atingir esse pessoal, né, que acaba promovendo uma piora da sociedade como um todo, com corrupção, seja lá o que for, né? A gente tem que tentar atingir esse pessoal, né? Fazendo a nossa parte politicamente e rezando para que esses governantes é que se modifiquem, né? Eles é que tem que se modificar, porque as políticas só existem através deles, né? E também, e a gente erra também, né, Xeninha? Não podemos esquecer disso. Nós somos falhos também, tanto quanto eles, né? Sim, mas a gente não pode se colocar, o que eu digo assim, a gente não pode se colocar nulo, né, diante da situação. Sim. A gente tem que fazer a nossa parte. Por isso que o sentimento de, vamos dizer assim, agora fugiu a palavra, seria tolerância, né? Porque a gente também, as pessoas toleram a gente, as nossas falhas também, entendeu? É claro que a gente está falando, né? Volto a repetir, tem situações e situações, né?
tem situações que é preciso tomar medidas mais rígidas, né? É necessário, né? Porque se aquilo ali viver em sociedade é isso. A gente precisa haver, vamos dizer assim, proteção, né? Uma proteção se alguma coisa oferece risco, né? Mas existe, claro, nada exacerbado, mas a gente tem que, da maneira como a gente vê em algumas situações, até o ponto de, talvez, até o ponto de você conseguir debelar aquela situação, pronto. E a justiça está aí para isso, entendeu? Eu acho que é por aí. Enquanto a gente precisar enquanto a gente precisar dessas atitudes, né, para poder inibir o mal, vamos dizer assim, aquele ocorrido, né, vai chegar um momento que a gente não vai precisar disso. Cada um vai cumprir a sua obrigação, os seus deveres, né, e respeitar o do próximo, né, que é o que a gente deseja, né? A Angelinha acho que não voltou, né? Quem vai fazer talvez ela tenha ido atender. Eu acho que o Felipe fala muito com eles essa hora. Ah, tá. Eu acho que, de repente, pode ser isso. Ela vai voltar, a gente acabou a reunião. Vou esperar um pouquinho para ver se ela volta. E ela vai continuar gravando, né? E ela que está gravando, pois é. Mas eu acho que... Ela deve voltar, ou ela foi atender as tias. Oi, Luca não tá, né? Angelinha aí. Aí ela aí. A Andréia ligou para mim, eu estava falando com a Andréia. A Andréia ligou agora. A Andréia é tua filha. Minha filha. Pensei que foi a Andréia que ficava. A gente ia terminar, Angelinha, mas aí você estava gravando, a gente ficou aqui só batendo papo. Tá. Então vamos terminar. A Angelinha quer fazer a prece? Não, faz você. Vou deixar... Oi? Faz a prece, Angelinha. Faz a prece, Angelinha. Bom, vou fazer a prece, então. Vai sim, tia. Vai, tia. Realmente agradecer a Jesus essa reunião dessa família maravilhosa que eu amo, agradecendo a Ele a oportunidade de estar aqui, todos nós, pedindo a Deus que olhe por essas crianças desamparadas, por essas famílias desajustadas, que nós também somos desajustados também, nós não estamos fora disso. Mas te agradeço, Senhor, todo esse exemplo maravilhoso que tem tido as minhas filhas nessa família maravilhosa. Obrigada, Jesus, por toda essa oportunidade que me foi dada na vida. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Então, tá bom. Tá. Boa noite. Fiquem com Deus. Gelinho, a blusa ficou bonitinha. A blusa ficou bonitinha. A blusa, A minha? Não, a da Angelinha. A tua também é bonitinha. Serginho, vou levar o pão amanhã, hein? Aí, Angelinha, vou deixar na sua portaria. Eu vou deixar na portaria. Quero aprender a fazer o sem glúten. Filha, mas é muito bonito, cara. O pão dá vontade de comer, só de olhar. Você fica Ô, Mara. Angelinha, como dá muito trabalho no sem glúten, não dá. É difícil fazer, porque você tem que fazer sentado. Eu acho que o processo todo, até o pão ficar assado, leva quase 20 horas. Tá vendo? Mas
É a fermentação, né? Cientista aqui que adora o pão, ó. Ele e a Fernanda, é assim... Ai, você fez outro pão? Pô, eu tô querendo parar de comer pão. Quando eu vejo, o pão já foi embora, um pão grandão. Cara, mas só de quando você posta assim, dá vontade, a água na boca fica muito, né? Porque fica o pão lindo, muito bonito. Pô, ainda mais fresquinho, né? Eu adoro tomar café com pão, café com leite, pão. Se bem que o leite nem eu tô tomando mais também. Eu não tomo. Porque parece que quando eu tomo leite, parece que o leite fermenta meu estômago, sei lá, não me cai mais. Né? Aí eu parei de tomar leite. Tem que procurar o leite orgânico, porque esse leite que a gente toma do mercado, isso não é mais leite, não. Isso é porcaria. Ali não tem nada da vaca. Aquilo é uma porcaria. É mesmo. Mas aqui em casa, a Ana Maria faz pão e a Cláudia comprou uma máquina de costura. Cláudia está costurando. Olha! Fazendo blusa. Fez um vestido para ela. Legal. A Andréia está costurando também. A Andréia eu vi, legal. A Andréia herdou da minha mãe. Tá. Alguém, né? A Adriana herdou da mãe que gostava muito de dançar, né? Ô, Mara, esse pão, ele é fofinho dentro, mas ele é cascudão por fora, sabe? Mas eu gosto dessa... Porque eu, na realidade, eu como mais... Se eu comer pão, eu só como a casca, eu não como miolo. Eu também, eu gosto da casca. O pão italiano, quando eu como, eu adoro comer aquela casca, aquele duro, né? Aquela coisa dura, eu adoro. Pelo menos eu fico aliviado, hein, Mara? Um dia que você virar zumbi, eu vou ficar tranquilo, você não come miolo. Não como miolo. Não, mas o pão, a casca do pão é muito gostoso. A gente falando de comida e o Beto no trabalho. Ai, tadinho, Beto. O que você levou hoje, Beto? O Beto tem uma cozinha bonita lá no trabalho, tá cheio de doce lá, deve ter bolo. É mesmo? Almoço aqui, agora trago congelado. Tchau, gente. Tchau, tia. Bom trabalho aí, Beto. Fica com Deus. Beto, bom trabalho. Tchau. Falou, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, Beto. Tchau. Tchau, Beto. Que bonitinho. Eu tenho outro livro. Tchau. Tchau. Tchau, um beijo, pessoal. Beijo. Um beijo, Mara. Um beijo, Lin. Tchau. Dá um beijo na Ana, Mara. Pode deixar, manda um beijo para ela, sim. Um beijo para vocês. Um beijo para a tia Ângela e tia Maria. Para vocês aí também. Tchau, pessoal. Tchau. Agora como é que eu vou sair? Sem pino. É desligar o microfone. Agora achei. O vermelhinho. Achei. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.